A incrível história de Maria Madalena. Maria tinha por volta de 10, 11 anos quando foi com os pais para Jerusalém. A cidade era grande, barulhenta, cheia de vozes e pressa, mas algo especial aconteceu ali, algo que ela nunca esqueceria. Na praça havia um homem, um contador de histórias. Ele falava alto para que todos ouvissem. Um dia, que não está muito longe, ele virá e será o libertador do povo eleito. Maria parou. Ficou encantada com aquelas palavras. Aquilo tocou algo dentro dela, como se ela já esperasse por aquilo, mesmo sem saber. Ela se aproximou do contador de histórias. Queria saber mais. Com olhos curiosos e o coração acelerado, perguntou: como ele é? Como ele será? O contador olhou para a menina e respondeu com doçura: ele será belo como a madrugada, bravo como o mar açoitado pelos ventos. Sua voz será penetrante, doce, e o seu olhar será balsâmico, com a ternura de um coração de mãe transmitindo vida ao filhinho doente. Maria ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela não compreendia ainda toda a grandeza da missão daquele de quem falavam, mas naquele momento, mesmo sendo só uma criança, ela amou o Mestre. Amou com a alma. Sem entender direito quem ele era, ela sentiu, e isso bastou. Naquele instante, Maria de Magdala se ligou ao Mestre que viria. Um tempo depois, quando Maria tinha um pouco mais de 12 anos, ouviu novamente falar do Mestre. Um profeta falava sobre ele e dizia: quando o Rei estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. Mais uma vez, Maria se sentiu profundamente tocada. Pouco tempo depois, seus pais faleceram. Maria, ainda tão jovem, se viu sozinha no mundo. Foi então vendida como escrava e levada para Jerusalém. Ali começou um período de muito sofrimento. Ela passou por situações dolorosas. Era uma moça muito bonita. Com cerca de 15 anos, Maria, cheia de sonhos, foi iludida por uma voz que lhe prometeu alegrias e felicidade. Ingênua, deixou-se envolver por promessas vazias. Quando se deu conta, estava num bordel. Ali, todos os seus sonhos de menina foram destruídos. Ela se viu usada, explorada e marcada por dores que ninguém via. Homens inescrupulosos passaram a fazer parte da sua rotina. E foi nesse ambiente sombrio que começou o longo sofrimento de Maria Madalena. O tempo passou e Maria, já crescida, ainda ouvia falar do Mestre. Uma das obrigações das moças que moravam no bordel era sair para vender perfumes nas casas. E foi durante essas caminhadas que ela ouviu novamente o nome de Jesus. Ao escutar sobre ele, o seu coração, tão ferido, voltava a se encher de esperança. E mais uma vez sentiu um amor profundo por aquele que viria salvar as pessoas do sofrimento. Mesmo com o coração despedaçado, Maria o amava. Amava com ternura, com sede de paz. Os anos seguiram. Ela se tornou uma mulher rica, conhecida como uma cortesã de luxo, não só em Jerusalém, mas também em Magdala. Durante muitos anos, ficou em Jerusalém, onde era procurada por homens influentes. Depois de alguns anos, mudou-se para Magdala, onde continuou com as mesmas atividades, vendendo ilusões a homens poderosos. Diz o relato que legionários vinham de Cesareia de Filipe só para passar uma noite com ela. Sacerdotes de Jerusalém e mercadores de Betebarra atravessavam longas distâncias só para vê-la. Ela era desejada por todos e conhecida como a joia preciosa de Magdala. Tinha praticamente tudo: riqueza, beleza, influência,
mas não tinha paz. E nos momentos mais íntimos, Maria se sentia obsediada. As vozes espirituais a perturbavam. O Evangelho de Lucas a menciona como a mulher possuída por 7 demônios. Nessas horas de perturbação, ela se recolhia, trancava-se no seu quarto escuro, não recebia ninguém, não falava com ninguém. Era como se estivesse morta em vida. E foi em uma dessas noites, mergulhada em dor e solidão, que sua escrava lhe falou de Jesus. Disse que o Mestre estava em Magdala, mas Maria, desequilibrada, não conseguia sequer ouvir ou entender o que a escrava dizia. Na noite seguinte, ainda prostrada, alguém bateu insistentemente à sua porta. Era um ex-lanceniano. Ele disse que precisava falar com Maria e disse que ela estava dormindo e não tinha condições de atender, explicando que Maria não podia receber ninguém. Mas ele insistiu que precisava vê-la, que precisava falar com ela de qualquer maneira e adentrou a casa. Ao perceber sua agonia, a escrava permitiu a entrada. Maria, mesmo em seu estado de abatimento, resolveu recebê-lo. Aquele homem então contou que havia sido curado pelo Mestre. Disse também que tempos antes havia encontrado Maria na estrada de Dalmanuta. Na ocasião, ela lhe deu uma moeda de ouro. Então ele disse que ele estava indo em busca de Jesus porque o vira falar das curas miraculosas que ele havia feito. E ele prometeu que se um dia fosse curado, voltaria para contar da bondade, do amor e da força de Jesus. Agora, curado, ele estava ali. E trouxe consigo uma mensagem viva, a certeza de que o Mestre poderia também ajudá-la. Aquelas palavras despertaram algo adormecido em Maria. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu a esperança como um sopro. Desejou com todo o coração ver a ranceníase da sua alma curada. Tomada por esse impulso, partiu com aquele homem em busca de Jesus. Ele estava na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Ao chegar, entrou com humildade. Encontrou o Mestre tranquilo, sereno, como se já soubesse que ela viria. Maria abriu sua alma, reconheceu sua condição de pecado e sofrimento, mas que tinha sede do verdadeiro amor. Condenada por todos, mas ainda assim desejava ser acolhida por Deus. E disse ao Mestre: será que Deus me aceitaria como sua ovelha? E o Mestre, com todo o seu amor e misericórdia, disse a ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino. E Deus te abençoe as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera a dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje este novo sol a iluminar o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O verdadeiro amor é renúncia suprema a todos os bens do mundo. E o acesso à redenção não é fácil. No dia seguinte ao encontro com o Mestre, Maria Madalena já não era a mesma. Algo havia mudado de forma definitiva. Tocada pelas palavras de Jesus e profundamente comovida pela misericórdia que recebeu, ela tomou uma decisão sem volta. Distribuiu todos os seus bens, deu tudo o que possuía aos mendigos, aos loucos, aos rancenianos, libertou todos os seus escravos, doou a própria casa para servir de abrigo aos que não tinham onde morar. Ela não precisava mais de riqueza, nem de títulos, nem do prestígio que havia construído. Nada disso fazia sentido agora. Seu único desejo
era seguir o Mestre onde quer que ele estivesse. Mais tarde, naquele mesmo dia, soube que Jesus participaria de um banquete na casa de Simão, um fariseu rico. Chegou sem ser convidada, o que naturalmente causou um certo tumulto. Muitos a reconheceram. Alguns ficaram incomodados com a sua presença, outros sussurraram críticas. Mas ela nada disse. Apenas se aproximou, humilde. Ajoelhou-se diante do Mestre. Chorava. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus e com os próprios cabelos ela os enxugou. E naquele momento beijou os pés do Mestre e o ungiu com óleo perfumado. Foi um gesto de amor e entrega. A alma que antes vendera ilusões, agora se rendia à verdade. Ali, diante de todos, Maria não pediu nada, não justificou nada, apenas amou. Amou com profundidade, com gratidão, com sinceridade. E mais uma vez, o Mestre a acolheu. A partir desse momento, Maria passou a seguir Jesus. Onde ele fosse pregar, ela estava. Ajudava como podia, preparando alimentos, cuidando dos necessitados, acolhendo os loucos e os ancianos. Atendia a todos com doçura e devoção. A mulher marcada pelo passado, que antes era vista como símbolo de pecado, agora se tornava instrumento de amor e serviço. E foi assim até o fim. No Calvário, quando muitos haviam fugido, ela permaneceu. Junto à mãe de Jesus e a algumas poucas mulheres, Maria acompanhou com dor e coragem os últimos instantes do Mestre. Viu-o padecer. Chorou silenciosamente, mas não desviou os olhos. Sua fidelidade não vacilou nem diante da cruz. A entrega de Maria foi tão grande que foi a ela que o Cristo apareceu primeiro. Foi ela quem viu Jesus ressuscitado no terceiro dia após a crucificação. Maria havia ido até o sepulcro, junto com Pedro, João e outras mulheres, para embalsamar o corpo de Jesus. Mas ao chegar lá, não o encontraram. Os discípulos, abalados, decidiram voltar para a cidade. Ela permaneceu lá. Estava inconsolável, chorando diante do túmulo vazio, quando Jesus se aproximou. Em sua dor, Maria não o reconheceu de imediato. Pensou que fosse um jardineiro. Foi somente quando ele a chamou pelo nome, Maria, que ela soube. Era ele. O Mestre estava ali. Rabuni. Ao reconhecê-lo, quis se aproximar, quis tocá-lo, mas Jesus lhe pediu que não o fizesse, pois ainda não havia subido ao Pai. Mesmo sem tocá-lo, Maria sentiu novamente o amor que a transformara, e correu para contar aos discípulos o que havia visto. Mas eles não acreditaram. Somente Maria de Nazaré, a mãe do Mestre, acreditou plenamente em sua palavra. Os outros hesitaram. Tomé, em especial, questionou por que o Cristo teria aparecido justamente a ela, uma mulher marcada pelo passado, uma ex-pecadora? Mas ali havia um símbolo. Nenhum dos discípulos fizera tanto esforço interior para seguir o Mestre como Maria. Ninguém havia renunciado tanto, e foi por isso que ela recebeu a honra de ser a primeira a vê-lo ressuscitado. Ela era agora o testemunho vivo da redenção possível, a flor sobre as ruínas. Após o reencontro com Jesus ressuscitado, Maria Madalena sentia-se ainda mais decidida a seguir servindo a Boa Nova. Queria continuar caminhando com os apóstolos, anunciando a mensagem do reino, levando esperança a quem sofria. Maria procurou Simão Pedro e pediu a ele que a deixasse acompanhá-lo na missão de evangelizar, mas Simão Pedro recusou. Temia o passado de Maria, não confiava completamente na força de seu coração de mulher, temia que ela pudesse cair novamente em erro e, com isso, comprometer o ideal nascente da Boa Nova.
Assim, Maria se viu só. Foi então que, em uma das praias da região de Dalmanuta, a solitária Maria encontrou um grupo de rancenianos. Eles estavam aflitos, buscavam o Nazareno, pois haviam ouvido falar das curas e da esperança que ele trazia. Ela, com tristeza, informou que o mestre já não estava entre os homens. Eles realmente ficaram muito tristes. Haviam depositado naquele encontro uma última esperança de cura. E foi então que Maria compreendeu. Ali havia uma nova missão. Começou a falar-lhes do Cristo, da sua mensagem, da luz que ele havia deixado acesa no mundo. Falou com firmeza, com doçura, com a autoridade de quem havia sido transformada por dentro. Seguiu com eles até Jerusalém. Levou-os ao Vale dos Leprosos e ali permaneceu. Não apenas como visitante, mas como moradora, servindo com humildade, oferecendo cuidados, consolo e palavras de fé. A mulher que um dia fora cercada por luxo, perfumes e aplausos, agora dividia a vida com os excluídos, por amor. Passaram-se 10 anos desde que Maria Madalena decidiu viver entre os rancenianos. Durante todo esse tempo, ela dedicou sua vida a servir. A dor dos outros tornara-se seu ofício de amor. A lepra que corroía corpos não a afastava. Ao contrário, era entre os doentes que ela encontrava o sentido de tudo que aprendera com o Mestre. E foi ali, no Vale dos Excluídos, que ela também contraiu a hanseníase. Mas em vez de se entristecer, Maria se sentiu aliviada. Aceitou a doença com serenidade e gratidão. Compreendeu que, naquele momento, o sofrimento do corpo lhe permitiria resgatar o que o próprio corpo, usado indevidamente no passado, havia ferido. Sentia-se feliz por poder aliviar um pouco do sofrimento. Não havia culpa, apenas aceitação amorosa. Mesmo doente, Maria continuou sua entrega. Seu amor não diminuía com o tempo nem com a dor. Ao contrário, tornava-se mais puro, mais profundo. Era o Evangelho vivo, não em palavras, mas em atos. 20 anos se passaram desde o início de sua transformação. Sentindo que a sua hora estava próxima, um desejo nasceu em seu coração: rever Maria de Nazaré. Queria estar ao lado da mãe do Mestre. Sentia saudade daquela presença suave e acolhedora. Soube que Maria vivia em Éfeso, com João. A distância era longa e seu corpo já muito enfraquecido. Ainda assim, partiu. A viagem durou semanas. Cada passo era uma superação, mas ela não desistiu. Ao chegar às portas de Éfeso, exausta, desmaiou. Foi acolhida por uma família de cristãos. Enquanto dormia, inconsciente, chamava por Maria. A mãe do Mestre foi chamada. Durante 3 dias, cuidou pessoalmente de Maria Madalena, com carinho, com ternura, como quem reconhece uma filha reencontrada. No 3º dia, enquanto o corpo de Maria Madalena repousava sereno nos braços de Maria de Nazaré, algo silencioso aconteceu. Seu peito já não arfava. Maria percebeu que não havia mais dor, nem peso. Experimentava uma sensação de alívio e plenitude. Era como se estivesse novamente nas margens de Cafarnaum, à espera do Messias. As árvores balançavam levemente, os pássaros cantavam nos galhos próximos, e as ondas do lago vinham beijar-lhe os pés com doçura. Foi então que o viu. Jesus se aproximava, mais belo do que nunca. Seu olhar trazia o reflexo do céu, e o semblante, sereno e luminoso, tinha algo de indefinível, como uma promessa cumprida, como a paz depois de uma longa travessia. Ele estendeu-lhe as mãos, e ela se prostrou diante dele como fizera um dia, e exclamou em pensamento profundo: Senhor. Jesus, com ternura infinita, recolheu-a nos braços e disse: Maria, já passaste pela porta estreita. Amaste muito. Vem,
eu te espero aqui. E assim, a flor que nasceu sobre as ruínas foi colhida pelas mãos do próprio Mestre, para nunca mais murchar.